Todos estão me ouvindo bem aí? Sim, de boa. Sim. Beleza. Então tá, pessoal. Então, vamos dar andamento aqui à nossa... Na aula passada, a gente... Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Na aula passada, a gente viu como é que nós navegamos dentro do sistema de arquivos, né, do Linux, a gente viu algumas coisas. Nós vimos o comando ls, nós vimos nós vimos o comando ls e me dá uma luz aí, onde é que nós paramos. Eu falei para vocês do VI, que a gente tinha inclusive pedi para vocês darem uma olhada num vídeo que eu deixei ali com os comandos do VI, né, para a gente conseguir tocar as aulas, porque nós vamos usar bastante o VI, né, ele é o nosso editor de texto padrão, tá bem? Então, ele é muito importante, nós vamos precisar ficar de olho nele, beleza? Então, deixa eu ver onde é que... Eu queria voltar num ponto da última aula que a gente estava vendo, tá? Que é este aqui. Eu estava falando, a gente viu o comando ls, né? E agora nós vamos começar a falar dessas informações que aparecem aqui no comando ls, beleza? Nós temos vários níveis de permissão para os arquivos e para os diretórios, que eu já tinha pontuado para vocês. A gente vai ver isso bem detalhadamente, um pouquinho mais adiante, mas eu preciso chamar a atenção para vocês de como está estruturada essa informação aqui, tá? Então, aqui no quadro do lado esquerdo, eu separei para vocês, tá, por blocos, todas essas informações que elas estão aqui no shell, tá? Então, ali no bloco 1, é a apresentação do tipo de arquivo e de permissões. Então, a primeira letra aqui diz qual é o tipo, não é tipo de arquivo, né, mas o tipo de elemento do sistema operacional. Tudo que começar com um D aqui, ó, é um diretório. Lembra que eu falei para vocês que o ponto, ele representa o diretório, o próprio diretório, né, ele é um apontamento, como é? Ele se auto-aponta-se para si, a si mesmo, né, e o 2 pontos ele aponta para o diretório pai, né, para o diretório de cima. Então, aqui eu tenho a representação de 2 diretórios. Todos esses outros aqui que tem um tracinho, né, são arquivos normais, são arquivos comuns, arquivos regulares do sistema operacional. Se a gente der uma olhada lá no /dev, a gente vai ver alguns dispositivos que eu tenho C aqui, que são dispositivos de tipo caractere, tá? Isso aqui, normalmente são terminais, tá? Ou seja, são dispositivos que a saída ou a entrada, ela é serial, né? E a gente tem os dispositivos de bloco, que são os discos, por exemplo, deixa eu ver. Olha aqui, ó. O SDA e o SDB aqui, vocês vão ver que são dispositivos de bloco. Então, eles têm um B aqui, tá? E a gente também vai ter esses caras que começam com L, que são links. Na verdade, eu tenho um arquivo que ele está armazenado dentro de um determinado diretório, mas aí eu queria que ele também aparecesse em outro lugar. Ao invés de eu ter 2 arquivos diferentes, né, ou eu ter que copiar, eu crio só um link para aquele primeiro arquivo. Por quê? Porque quando eu precisar fazer alguma alteração, eu faço só no original, né, e todos os outros links eles vão apontar para o mesmo lugar. Isso é muito útil, principalmente quando a gente está fazendo script, tá? A gente vai ver que muita coisa na configuração do sistema operacional, ela é organizada dessa forma, que eu crio lá os scripts,
E aí, quando eu quiser ativar ou desativar, eu só crio um link com um determinado nome, dizendo se eu quero ativar ou não. E aí ele vai executar, tá? E a gente também tem um outro tipo de dispositivo, que é o S, que é um socket. Ele, no barra proc, eu acho que a gente vai ter barra proc, barra sys, no barra var run, acho que a gente vai ter alguma coisa. Agora me deu um branco aqui. Barra sys. Aqui é dispositivo. Kernel módulo. Bom, a gente vai ver depois. Alguém lembra aí de cabeça? Me deu um branco agora. Onde é que eu tenho os barra var, barra spool, eu me lembro que tem alguma coisa. No barra var, barra run, eu tenho os process IDs. Set run, crypto console, não. O journal, aqui em LVM a gente tem dois dispositivos do tipo socket, tá vendo? É um LV metadad, é o pool, né? E é um socket de pool de dados e um socket de metadados, beleza? Só um minuto, pessoal. Bom, beleza. Então, depois a gente tem aqui, são 10 posições, tá certo? Então, a primeira é o tipo de arquivo. Depois eu tenho 3 aqui, ó, R, W e X. Isso aqui é o tipo de permissão que eu vou dar para o proprietário, né, o usuário que é dono desse arquivo. Tá? Por enquanto a gente está vendo todos eles são arquivos do root. Tá? Esse cara aqui, a gente vai ver aqui no bloco 3, do lado esquerdo é o nome do usuário proprietário do arquivo, e do lado direito aqui é o nome do grupo do grupo proprietário desse arquivo. Tá? Então a gente vai ver, por exemplo, esse aqui no log, o dono é o usuário root, tá? Mas o grupo é o systemd journal. Então todos os usuários do systemd journal, eles vão ter permissões que estão aqui no segundo bloco de 3, tá? Então eu tenho RWX, quer dizer então que eu tenho permissão de read, de leitura, W, write, e X de execute para o dono, né? Para o grupo, eu tenho permissão de leitura, R, eu não tenho permissão de escrita, e eu tenho permissão de sistema. A gente vai ver que essas aqui são permissões especiais, tá? Que o S minúsculo, se eu não me engano, é o stick bit, né? É o stick bit de grupo. Quer dizer que todos os diretórios, todos os arquivos criados dentro desse diretório aqui, automaticamente eles vão receber, eles vão ser de propriedade do grupo. Tá? E o último bloco aqui, o R, o traço e o X, é para os outros, aqueles que não são nem o dono, nem o
o usuário dono desse arquivo, né, o diretório, nem o grupo, né, são todos aqueles outros. Então, os outros, eles têm permissão só de leitura e execução. Essa permissão de execução aqui, a gente vai ver o seguinte, quando a gente estiver falando de diretório, a permissão de execução é para eu conseguir entrar no diretório. Se eu tirar de um diretório a permissão de execução, eu não consigo entrar nele, eu não consigo listar as coisas lá dentro, eu não consigo dar um change dir, né? Eu não consigo dar um cd. E quando é um arquivo de texto, um arquivo binário, ele tem permissão de execução para ser um executável. Tá? Então, eu posso definir o tipo de permissão de acordo com o perfil do meu usuário, grupo ou outros. Depois a gente vai ver aqui que eu tenho no bloco 4 o tamanho do arquivo, tá certo? Em bytes. Quando a gente dá um ls-lh, deixa eu pegar um negócio aqui. Ó, a gente está vendo aqui, ó, nesse diretório /var/run, um monte de arquivos que está tudo aqui, 4, 80, né, 120, tudo isso aqui está em bytes, tá certo? Se eu passar um H aqui, é que eu quero que ele me mostre os tamanhos dos arquivos de uma maneira que facilite a leitura, tá? Então a gente vai ver que aquele cara que aqui em cima estava 1152 bytes, ele virou 1,2K, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho um arquivo de 7.8K, um arquivo de 2,4K, e eu vou criar um arquivo aqui de, sei lá, de 5 MB. Tá? Tá? Então, o que eu fiz? Eu criei um arquivo cheio de zero aqui. Né? Eu peguei o gerador de zeros do sistema e joguei lá para dentro de um arquivo teste.dump, tá certo? Com 5 blocos de 1 MB. Então, se eu der um ls-l, a gente vai ver que esse arquivo que eu criei aqui, ele tem 5.242.880 bytes. Se eu der um ls-lh, o que vai acontecer? Ele vai me mostrar de uma maneira mais harmoniosa, mais fácil de ler. Tá? Então, eu vou ver que esse cara aqui tem 5 MB. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Boa. Boa? Beleza. Depois ali a gente tem o bloco de data e hora, né? Aqui no bloco 2, que eu não comentei, é a quantidade de links que eu tenho para esse diretório ou para esse arquivo, tá certo? Então, no sistema, quantos links eu tenho? Quer ver? Vamos fazer um negócio bem interessante. Opa! Vai. Aqui. Eu vou criar um link simbólico para o teste chamado... Tá? Então, o que eu fiz? Eu criei um link simbólico para o teste, tá certo? Não, mas esse aqui é simbólico, deixa eu... teste.l aqui, tá? O que acontece?
que eu queria mostrar para vocês. Eu criei um link que não é um link simbólico, ele é um link duro, tá? Então, o que é esse link duro? Quer dizer que esse arquivo teste.ln aqui que eu criei, tá? Ele, na verdade, ele é um link para o arquivo teste, tá vendo? Então, por isso que esse cara aqui, ó, ele tem dois, ou seja, eu tenho dois apontamentos para o mesmo arquivo. Tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção era o seguinte, ó, vocês viram que eu editei o teste, ele tinha 0 bytes, agora ele tem 25 bytes. Olha aqui, ó, esse teste.ln, que é um link, ele também tem 25 bytes. Ou seja, se eu editar um ou outro, eu estou editando a mesma área de arquivo do disco, tá certo? Então eu tenho dois apontamentos para o mesmo espaço. Tá? E aí, quando a gente vê esse link aqui, ó, esse 2 aqui, quer dizer, então, que eu tenho dois links duros, né, dois links mesmo, para esse mesmo local. A gente vai ver também que eu tenho o link simbólico, que é o "-s". Tá? Então, eu vou criar um link simbólico para teste, chamado teste.sln. Tá? Então, o link simbólico, ele aparece só como um apontamento, tá vendo? Ele é um L, ele aparece como um link aqui, ó, o tipo, tá? Ele tem todas as permissões. Por quê? Porque ele é só um apontamento para esse cara aqui. Aí sim, o teste, ele vai respeitar as permissões que eu aplicar para o teste. Tranquilo? De boa aí? Beleza. Parará, aqui a gente já viu. O cat copy move. Uma coisa que eu preciso falar para vocês são as variáveis de ambiente, né? Então, a gente vai ver aqui que sempre que a gente trabalhar com um sistema operacional, a gente vai ter variável de ambiente, tá certo? De qualquer maneira. Como é que a gente vê no Linux, né? A gente dá um env aqui. Então, todas essas variáveis aqui são o que a gente chama de variáveis de ambiente. São variáveis que ficam carregadas ali na memória e que os programas, eles vão se utilizar dessas informações durante a sua execução, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma variável que chama user, que é igual a root. Então, se algum programa perguntar para o sistema quem é o usuário atual, é o root. Tá? Qual é o shell que está sendo executado? É o /bin/bash. Qual é o tamanho do history? É 1000. Então, ele vai armazenar os 1000 últimos comandos. Tá? O ls colors, isso aqui quando a gente dá o ls, isso aqui tudo configura aquelas cores que aparecem ali para os tipos de arquivo. Estão vendo aqui, ó? Tá? Se eu quiser mudar isso aqui, a gente vai ver depois que eu tenho uma configuração no sistema que me permite fazer esses ajustes. Então, todo o e-mail ele vai ser encaminhado para /var spool root, né? O path, esse aqui é muito importante. Lembra que eu falei para vocês que para eu poder executar um arquivo sem indicar como é... Para eu executar alguma coisa sem ter que passar todo o caminho, né, seja ele absoluto ou relativo, eu coloco no path. Então, tudo que tiver dentro de user local sbin, user local bin, /sbin, /bin, /user, /sbin, /user, /bin, /root, /bin, tá? Eu simplesmente vou digitar no shell e ele vai executar. O ls, por exemplo, é um programa que eu quero descobrir onde é que ele está. Eu dou um which ls, tá? Então, which ls, ele é um alias, o próprio ls é um alias dele mesmo, tá? ls --color igual a alto,
do arquivo /bin/ls. Se eu der um with cp, olha lá, ó, também é o copy. With with bash, ó, /bin/bash. With tar, /bin/tar. With, vamos ver aqui que a gente, lvs, tá? /sbin/lvs. Então, todos esses caras aqui, eles estão dentro de diretórios que estão apontados dentro aqui do PF, tá certo? A gente vai ver, lembra que eu criei o teste.sh. Se eu digitar teste.sh, ele não vai ser encontrado. Se vocês observarem aqui, ele tem no PF eu tenho um diretório chamado /root/bin. Quer dizer, então, que se eu criar, der um mkdir bin, né? Lembrem-se que eu estou, ó, dentro do meu diretório. E copiar aquele teste.sh para cá, tá? Então, o que eu fiz? Eu copiei o teste.sh para dentro do meu diretório /root/bin, que está no PF. Quer dizer, então, que eu posso agora, simplesmente, em qualquer diretório que eu esteja, chamar o teste.sh, que ele vai se anunciar, beleza? Então, tudo aquilo que está no PF, ele vai executar sem eu ter que apontar diretamente, tá? Ele vai buscar. Se eu tentar executar alguma coisa que não está no PF, eu tenho que botar lá, /root/bin/teste.sh. Aí ele vai executar, tá? Eu preciso indicar. Tranquilo? Vamos lá. Como é que eu faço para criar uma variável de ambiente? Normalmente a gente faz assim, ó, export. As variáveis de ambiente, eu recomendo que elas sejam todas maiúsculas, né? Minha var igual a... Beleza, então agora, se eu der um env, vai aparecer a minha var. Onde é que tá? Aqui, ó. Minha var igual a JF. Como é que eu quero ver essa variável? Eu dou um echo dólar minha var. Tá? Então, sempre que eu quiser usar essa informação dentro de um script, por exemplo, aquele script /root/bin/teste.sh, eu... Tá? Então, se eu executar de novo teste.sh, ele vai mudar lá. Toda vez que eu precisar mudar a minha var, eu exporto isso para o sistema e o meu script vai puxar esse valor, beleza? Então, isso é bem legal, né? Quando a gente está escrevendo script e tal, eu posso definir um monte de coisa. Por exemplo, script de backup, a gente usa bastante isso. Por quê? Porque eu pego o date, o comando date, que dá a data, e eu quero, por exemplo, que ele me diga... Opa. Eu quero que a saída da data seja dia, mês e ano. Tá vendo? 24/3/2021. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse cara aqui, tá? E dizer que export minha var igual, aí a gente bota dois acentos agudos aqui, porque é a saída, e é isso aqui. Se eu rodar de novo o script, olha lá, ó,
ele vai puxar, então, a data, beleza? Se eu mudar a data, ele vai gerar de novo. Então, o que eu faço? Eu pego a saída do date, né, dia, mês e ano, e cada vez eu crio um arquivo de backup com o nome do dia, tá? Então, por isso que eu preciso saber dessas malandragenzinhas aqui. Tranquilo? O que mais? Executando programa, a gente já viu. O histórico de comandos, a gente também já viu. Tem o history. O find, a gente já viu. A parte de... Os caracteres coringa, nós já vimos. Né? E o VI, beleza. Então, isso aqui foi o que ficou da aula passada. Bom, vamos lá. Não, cadê a apresentação de acho? Ah, tá aqui. Vamos falar do sistema de arquivos. Trabalhar com uma tela só é treva. Ô, senhor, Fala, Pedro. qual é o comando mesmo que vai pra linha de comando lá do VI? Pra essa tela aí. Como assim? Nessa tela, no caso, tu alterou a Entrei tela, no né? VI. Entrei no Tá, VI aqui. qual é o comando que tu botou pra ir pro VI? Isso que eu perguntei. Como assim para ir para o VI, meu amigo? Ó, VI barra root barra bin barra teste.sh. Beleza? Tá. Aí aqui embaixo vai aparecer lá, ó, barra bin barra teste.sh, 4 linhas, 46 caracteres. Beleza? Tá? Aqui, ó, eu não estou em modo de edição. Tá? Para eu entrar em modo de edição, eu aperto I. E aí ele vai aparecer o insert aqui. Tá? Para eu sair do modo de edição, eu aperto ESC e aí não vai aparecer nada aqui. Para eu sair, eu dou 2 pontos. Se eu quiser salvar, eu boto um write, né? Se eu quiser sair, se eu fizer alguma alteração, quer ver? Qualquer alteração que eu fizer aqui, ó, se eu der um 2 pontos Q para sair, ele vai me dizer que, ó, você não gravou nada desde a última, desde a última alteração, né? Então, eu fiz alterações que elas não foram salvas. Se eu quiser descartar, eu dou um 2 pontos Q com exclamação, ou seja, sai de qualquer jeito, beleza? Eu não alterei. Se eu quiser salvar e sair, eu dou um 2 pontos WQ, ou que é write e quit, ou eu dou um 2 pontos X, que é exit, que vai dar na mesma. Eu salvo o arquivo e saio do VI. Pegou, Pedrão? O que eu tava achando, tava aparecendo isso. Toda hora que eu boto 2 pontos, aparece ponto de interrogação. Tá, mas peraí. Quando você 2 pontos, aparece interrogação? Exato. Ah, é por causa do teclado. Lembra da configuração do teclado? Bah, aula passada, né? Aula retrasada. Não lembro de Isso. cabeça. Lembra do set bloqueio? Qual é o teu teclado? É o que? Americano ou é ABNT? Eu acho que. Não lembro, eu nunca não configurei meu teclado, vou ver aqui. O teu teclado é com C cedilha ou não? É com cedilha. Tá, então você dá um set bloqueio. Não, desculpa. Bloqueio o control. Tá, mas eu tô no VI, como eu saio sem apertar 2 pontos que tu É falou. que o 2 pontos é o cedilha. O 2 pontos no teclado americano é o C cedilha. Uhum. Shift C cedilha. Por cento.
Conseguiu? W, dois pontos, W e... Não, dá um Q só. Q com exclamação. Não precisa. Você fez alguma alteração? Não, né? Não, Então, só dá um Q, tá. tá? Conseguiu? Conseguiu sair? Set desbloqueio. Não, desculpa, é locale CTL, olha ali, ó. Locale control. -7. Não, peraí. Locale CTL, deixa eu só me... Agora eu não me lembro se é -7 keymap. Não. Locale CTL, 7 keymap, BR-ABNT2, assim. Vocês estão conseguindo ver o shell aí direitinho ou não? Dá para ver os comandos? Sim. O Knoll Operations 7 keymap. Desculpa, 7-keymap. 7 keymaps. Passei. Tá aqui, ó. 7 keymap. Não, 7 keymap mesmo. Não é 7 keymap. É esse cara aqui, ó. 7 keymap e o map. Tá, foi isso, valeu. Tá? Vê se funciona agora direito aí. Botei 2 pontos e funcionou. Show. Então é isso aí. Então, vamos lá. Vamos ver esse sistema de arquivos. A gente já falou que... a gente já falou do FHS, né? Que eu tenho a árvore do sistema operacional, blá, blá, blá. A gente já viu que os arquivos de configuração ficam lá dentro do /etc, e dentro do /etc/sysconfig, a gente tem os arquivos de configuração do sistema operacional, tá? Então, ó, se eu der um ls-lh, aqui nós temos todas as configurações de quase todos, todos os itens do sistema operacional básico, tá certo? Controlador de CPU, o Cronid, que é o antigo NTP, né, configuração de console, o Anaconda, que é do instalador, configuração de autenticação, IRQ Balance, configurações do kernel, o DB do MAN, NetConsole, Network, né, configurações da rede. Aqui, os scripts de configuração das interfaces, no Network Scripts, o RDisk, que o discipline, o RDisk, agora me deu um branco o que é o RDisk. Network Router Discovery, né? Então, eu tenho um serviço que ele faz a descoberta de roteadores na minha rede. O que mais? NetConsole, RDisk, Read-Only Root, rsyslog, né, que é o syslog remoto, Run Parts, o SE Linux, que é ele é um módulo de segurança, né, que você adicional do sistema operacional. As configurações do SSH, do SSHD, né, e do servidor de SSH, e o WPA Supplicant, que é a configuração ele é o gerenciador do Wi-Fi, do wireless, né, mas, porque a rede sem fio, ela se separa em duas coisas, né, eu tenho a parte da autenticação em si, né, da parte do ar, né, que é o 802.11, que ele é só uma parte física, e depois eu tenho um bloco de rede em cima disso, né? Na verdade, para o sistema operacional, não importa se é Wi-Fi ou não, né? Ele vai passar um pacote que, em princípio, é Ethernet, tá? O WPA Supplicant, ele é o gerenciador da interface AR, tá? Assim. Se a gente der uma olhada dentro do sysconfig CD Network Scripts, eu acho que já viu isso na aula passada, tá? A gente tem todos os scripts
de configuração e de gerenciamento das interfaces. Eu tenho aqui, ó, IF up e IF down, tá? Que é para eu levantar ou eu baixar, vamos dizer assim, ou eu habilitar ou desabilitar uma interface. E aqui, onde eu tenho esses IF, CF, G, eu tenho as configurações das interfaces, tá? Então, se eu der um cat no IF, CF, G, EMP0, S3, que é a minha primeira interface, a gente vai ver que ela é do tipo Ethernet, ela não tem proxy, não é só de navegação, browser only, né? Não, ela é um gateway. O boot protocol, ela inicializa com DHCP, ela é a rota padrão, então sim, eu vou configurar como rota padrão isso aqui. Se tiver alguma falha na configuração do IPv4, eu vou tratar como falha, eu vou deixar de habilitar a interface? Não, ela vai levantar de qualquer maneira, mesmo sem receber endereço do DHCP. Aqui, configuração do IPv6 init, ou seja, se eu quero habilitar o IPv6 nessa interface, IPv6 autoconf, né, que eu tenho, em algum momento da faculdade, vocês vão ver, tem uma disciplina que é IPv6, e o IPv6 ele tem um módulo de autoconfiguração, né? O IPv4 também apareceu, aqueles endereços 169 alguma coisa. O IPv6 default root também, né? Failure fatal, ou seja, se ele não conseguir configurar um endereço IPv6, se ele vai dizer que é falha, ou se ele vai levantar a interface de qualquer maneira. O tipo de geração de endereço, né, para IPv6, o nome da interface, o identificador universal, tá, Universal Unique ID, ele é o identificador único universal desse dispositivo para o sistema operacional. Tá? A gente vai ver quando for configurar disco, eu tenho também como gerar esse cara aqui. Né? Qual é o dispositivo? Porque eu posso dar um nome, né? Mas eu tenho que apontar para o dispositivo. E aqui onBoot yes quer dizer que quando eu ligar o sistema operacional, quando eu inicializar o sistema operacional, essa interface ela vai ser habilitada por padrão. Tá? Então, liguei a máquina, a EMP0S3 ela vai ser levantada. Se a gente der uma olhada na S8, que foi a outra que a gente não configurou, tá? Eu tenho aqui, ela está configurada como DHCP, tá certo? Ela tem as configurações padrão, e aqui no onBoot está no, ela não vai estar habilitada. Tanto é que se eu der um IP ADD, tá? A gente vai ver que ela está EMP0, broadcast, link ether. Por que ela está como state up? Ela tinha que estar como state down default. Ela só tem um... Engraçado, ela aparece como up para o sistema operacional. Mas, enfim, ela não está habilitada. A gente vai ver... Antigamente antigamente não. Alguns sistemas, algumas distribuições de Linux ainda tem o ifconfig. Por exemplo, eu estou rodando o Linux Mint aqui, tá? E a gente tem esse cara aqui. O ifconfig ele mostra as interfaces que estão habilitadas, tá certo? Então vocês vão ver que eu tenho 3 interfaces aqui. A minha interface Ethernet ela está levantada, mas ela não tem endereço, por quê? Porque ela está ligada, tá? Ela está habilitada, só que eu não estou usando cabo, eu estou usando a interface Wi-Fi, a WLP3S0. Tá?
No CentOS, como ele é um sistema operacional voltado para servidor, eles aboliram o IFCFG e a gente tem o Network Manager, né, que tem o Text User Interface, que é um configurador assim mais mais amigável, né, para a gente editar uma conexão, e depois a gente vai ver como é que faz para fazer da maneira mais legal, né, maneira roots. Uma coisa que eu preciso passar para vocês também, a gente tem tem um programa chamado TAR. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele. Vocês conhecem o TAR ou não? Não, Não. acho que eu sou o TAR, único que não. não, Robson não conhece, o Antônio conhece. Para que serve o TAR? O TAR, ele transforma ele cria um arquivo, tá certo? É como se eu criasse um arquivo zipado, tá? Mas eu posso compactar esse arquivo ou não. Eu posso simplesmente transformar aquele monte de arquivo em um arquivo só de armazenamento, tá? Como é que eu uso ele? Vamos lá. A gente usa muito o TAR para fazer backup, tá certo? Então, por exemplo, o TAR, eu vou fazer o seguinte, ó, TAR CF, ou seja, create file, tá? Meu teste.tar, tá? E eu vou inserir todos os arquivos que começam com teste, tá certo? Então, o que aconteceu? Eu criei um arquivo meu teste.tar, tá certo? Para eu listar os arquivos que, se vocês forem ver, esse arquivo tem 5.200, 5.2.5, 300, ele tem exatamente o somatório de tamanho, tá? De todos os arquivos teste que eu adicionei, tá? Então tem os 25 bytes desse cara, tem os 5 mega desse aqui, mais 25 desse cara, mais 31, mais 5, tá? E aí a gente vai ver que vai dar esse 5, 2, 5, 3, 120. Para eu listar tudo que tem dentro desse arquivo, eu vou usar um tar t, né? E f, que eu estou criando esse bloco dentro de um arquivo, né? E meu teste.tar. Ele vai, então, me dar a lista de arquivos que eu tenho dentro desse pacote. Tá certo? A gente não compactou esse cara. Para eu extrair esse pacote, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um tar xf, ou seja, extrair os arquivos daquele pacote, tá? Do arquivo meu teste.tar. Então, ó, o que ele fez? Ele restaurou todos os arquivos. Vocês viram que eu criei um diretório, tá certo? E extrair esse arquivo dentro do diretório. Por quê? Porque como a gente viu aqui, na hora que eu criei o arquivo, eu não armazenei a estrutura de diretórios aqui, tá? Tá vendo? Se eu tivesse criado o arquivo, tá? Usando o meu caminho absoluto, ele ia armazenar, então, ó, o root /teste, tá certo? Ele ia armazenar todo o caminho. E aí eu poderia.
Porque o TAR, então, ele é muito focado com backup. Ah, professor, mas eu só vou usar o TAR para criar arquivo? Não. A gente antigamente usava o TAR com fita magnética. Tá? Então, ao invés de criar um arquivo, eu criava um bloco e jogava para a fita. Tá? E aí eu ficava lá 2 horas criando um arquivo e depois mais 2 horas para tentar voltar um backup. Desesperador. Mas pelo menos tinha tudo. Tá? Vamos lá. Aqui tem algumas outras opções do TAR. Eu posso criar um arquivo compactado. Então, quando eu for criar o arquivo, eu passo um Z para ele usar o zip, ou um J para ele usar o bzip2, que é mais eficiente. Tá? Se eu criar... Z aqui... Ué, cadê o bzip? Não tá. Então eu tenho que instalar, ó, em um install bzip2. Que vergonha. Eles não botaram no pacote principal. No básico, né? Então, para eu usar o bzip2, eu tenho que instalar o pacote usando o i1. Tá? Então, agora sim, ó. O que ele fez? Ele criou um arquivo, o meu teste, aquele ponto .tar, agora tem 317 bytes. Tá? Se eu criar esse arquivo sem compactar, olha quantos mega ele tem? 5.1. Se eu criar ele com a compactação zip, ele fica com 5,4K. E se eu criar esse cara com o bzip2, eu fico com 317 bytes. Então, vocês veem como o bzip2 ele é extremamente eficiente. Então, se eu der um tar tf, aí eu tenho que dizer que o arquivo tfj, né, o arquivo ele é compactado, né, na hora de listar os arquivos, tá lá, ó, todos os arquivos. Beleza? Tem um monte de outros parâmetros que aí com o tempo a gente vai vendo. Vamos ver então a parte de usuários. Agora a gente vai ver como é que nós criamos um usuário. Então, eu vou criar usuário, eu vou manipular usuários com os comandos usered, userdel, usermod e o passwd. O usered, eu crio o usuário, userdel, eu removo o usuário e usermod, eu modifico a propriedade do usuário. Tá? E o passwd, eu mudo a senha. Tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, usermod, para eu mudar configurações, o usered, né, para eu criar o usuário, e o userdel para eu remover o usuário, tá certo? A gente montou um plano lá na outra aula de criação de usuários. Deixa eu achar aqui nos meus guardados. Está aqui. Então, essa aqui é a tabela de usuários e grupos que a gente precisa criar. O que nós vamos fazer agora? A gente vai criar, a gente vai criar na mão, tá, esses usuários aqui. Beleza? Então eu vou lá, usered, o Jack, usered, usered, Ed, usered, Bill, usered, Jones. Tá? Então, criei os 5 usuários aqui que a gente tinha planejado. Se a gente der uma olhada dentro do arquivo /etc/passwd, a gente vai ver que esses usuários eles estão criados. Tá?
O /etc/PSWD, ele é o arquivo que armazena as configurações dos usuários, tá certo? Seria o equivalente ao SAM do Windows, tá? Então, eu tenho todos os usuários do sistema, qual é o identificador desse cara, qual é o identificador do grupo primário dele, né? E o diretório home dele, né? O diretório pessoal dele, e qual é o shell que ele vai utilizar, tá bem? Beleza, mas e as senhas desses caras? Onde é que fica armazenado, se não é dentro do PSWD? Dentro de um arquivo chamado /etc/shadow. Tá? No /etc/shadow, eu tenho armazenado o hash das senhas de todos os usuários. Aqueles caras que não têm senha, eu não tenho como logar, tá certo? Esses caras aqui, ó, que vocês estão vendo, Bin, Demo, né? Como são usuários especiais do sistema operacional, eles são só para identificação de processos. Então, eu não preciso que um cara desse logue. E os usuários que nós criamos aqui, ó, o Jack, Low, Ted, Bill e Jones, eles não têm senha. Ou seja, eles têm um hash de senha inválido. Ou seja, eu não consigo logar, tá certo? Esses outros números que tem aqui são as configurações da senha, né? Qual é o tempo de validade da senha, a cada quanto tempo eu tenho que mudar, enfim. O que eu vou fazer aqui? Tá? Eu preciso criar uma senha para os meus usuários. Então, eu vou dar um passwd Jack. Vou criar o usuário, uma senha para o usuário Jack. Vou botar a senha 1234. Ele vai me dizer que a senha incorreta, que a senha é menor, mas se eu redigitar, ele vai aceitar. Então, a gente vai ver aqui dentro do /etc/shadow que ele inseriu, tá, o hash da senha. Ou seja, agora eu consigo logar como usuário Jack, tá certo? Eu vou dar um Alt para o lado e vou pegar um outro shell, um outro terminal, tá? Então, eu vou logar como usuário Jack 1234, tá? Então, beleza. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que assim, ó, eu loguei como Jack e aqui apareceu $1. Eu loguei como root e aqui apareceu uma cerquilha. Tá? Quando eu tiver com a cerquilha aqui, quer dizer então que eu tenho permissão administrativa. Tá? Quando tiver $1 aqui, eu tenho permissão de usuário índio. Tranquilo? Fala, André. Beleza. E o interessante é que, tipo, foi sem querer, mas eu cadastrei o Jack com J maiúsculo, aí eu fui definir a senha dele com J minúsculo e não rolou. Tem que ser Claro, certinho. porque faz diferença vocês criarem. No Linux, letra maiúscula e letra minúscula faz diferença. Tá? Aquilo que é escrito com letra maiúscula e aquilo que é escrito com letra minúscula são duas coisas diferentes. Ou seja, eles levam em conta o que a gente chama de capitalização, né? Se a letra é maiúscula ou minúscula. Tranquilo? Até aqui, sossegado aí? Dúvidas? Case sensitive. Esse termo é muito fresco, né? Case sensitive. Vamos lá. Então, eu criei os meus usuários aqui, tá certo? Vamos colocar senha para todos eles. Então, para o Jack já foi, vamos para o Low, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O TED, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Opa. As senhas não são iguais. Que legal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora foi. Bill.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E o Jones. Beleza? Então agora eu criei senha para todo mundo. Se eu der uma olhada no barra etc barra shadow, eu tenho hash de senha para todo mundo, tá certo? É isso aí. Tá, professor, mas todo mundo é 1, 2, 3, 4 e os hashes são diferentes. Claro, porque o hash, ele é o hash MD5, ele é um mecanismo de criptografia que leva em conta uma série de variantes, né, para poder gerar essa saída. Então, mesmo que as senhas sejam iguais, em usuários diferentes, o hash vai ser diferente. Tá? Por quê? Porque ele também usa, para gerar esse hash aqui, como entrada, o nome do usuário. Tá? Então, é justamente para eu ter mais segurança. Estamos todos aqui? Sim. Beleza. Legal. Então, vamos ver os grupos agora. Os grupos a gente vai usar um negócio muito parecido, tá? A gente vai usar o GroupAdd, GroupDel e o GroupMod para modificar os parâmetros. Cadê a máquina virtual? Então vamos lá. Vamos criar os grupos que a gente tinha no nosso planejamento. Então, GroupAdd, gerentes, supervisores, técnicos e comercial. Beleza? Então, criei os 4 grupos e essas informações, elas ficam dentro do barra etc barra group, tá certo? Então, ó, a gente tem todos os grupos do sistema, os grupos dos usuários, porque cada usuário que eu crio, ele também cria um grupo com o mesmo nome, tá? Por que ele faz isso? Justamente porque como todo arquivo pessoal, ele tem permissão de usuário e de grupo, tá? É uma gambiarra, né? Porque para eu permitir que sempre que se crie um arquivo, eu dê permissão de leitura para o usuário e para o grupo, tá? O que eu faço? Dentro do diretório do usuário, eu uso o grupo do usuário, ou seja, ninguém que não seja o próprio usuário pode acessar esses dados. Tá? A gente vai ver como é que funciona depois, com mais detalhes. Então tá aqui, ó. Esses aqui são os IDs dos grupos. O gerente é o 1005, supervisores 1006, técnicos 1007, comercial 1008. Tá? A gente vai ver que são os identificadores numéricos desses caras aqui. Bueno. Criados. Agora a gente tem que também fazer essa distribuição, configurar os usuários dentro dos grupos. Como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho 2 maneiras de fazer. Ou usando o usermod, tá certo? Aonde a gente vai adicionar, cadê? Usermod menos, cadê o A? Aqui. Usermod menos A, ou seja, append, eu vou anexar o usuário para grupos suplementares mencionados pela opção menos Gzão, sem removê-lo de outros grupos. Tá? A gente vai ver que com o menos Gzinho, eu digo qual é o grupo do usuário. Por exemplo, se eu der um ID no Jack aqui, ele vai me dizer que o user ID é 1000, o usuário Jack, o group ID, porque eu tenho um grupo primário,
tá? É o grupo principal dele, é o Jack também, é o grupo do próprio usuário, e eu tenho os grupos suplementares, tá? Para eu colocar o Jack no grupo gerentes, eu dou um user mod menos A menos Gzão gerentes no Jack. Se eu der um ID no Jack de novo, a gente vai ver que agora nos grupos suplementares ele faz parte do grupo 1000, do 1005. Se eu quiser também colocar ele no grupo supervisores, eu vou manter aquele menos A aqui, tá? E a gente vai ver, então, que eu coloquei ele, eu adicionei o grupo supervisores. Se eu omitir esse A aqui e só passar o menos G aqui para técnicos, o que vai acontecer? Ele vai tirar os outros grupos, tá certo? Então isso aqui é um erro muito comum. Se eu usar só o menos G técnicos, aí dou um menos G, vou adicionar mais um grupo, gerentes. Olha só, ele remove todos os outros e adiciona somente aquele que você passou. Outra coisa também que dá para fazer é passar vários grupos numa sentada só, tá? Então, eu quero que ele seja adicionado ao grupo gerentes e ao grupos técnicos. Eu separo com uma vírgula aqui e ele vai adicionar, então, os dois. Se eu quiser adicionar mais, eu tenho que meter o menos A aqui, tá certo? E aí eu vou colocar ele, por exemplo, dentro do comercial. O que vai acontecer aqui? Ele vai manter todos os outros e vai adicionar o comercial. Beleza? Eu posso usar também o group mod, se eu não estou enganado. Deixa eu ver se eu não estou... Muda a ID do grupo... Ah, não. Esse é a última forma, mentira. Eu posso... O group mod é só para eu gerenciar as informações do grupo, tá? Posso mudar o nome do grupo. Por exemplo, eu vou... Group mod... O grupo gerentes, por exemplo, eu vou dar muda o nome para... Quero botar tudo maiúsculo, tá? Gerentes. O que vai acontecer? Agora, ó, ele vai mudar o nome do grupo. Se eu quiser voltar, eu vou fazer o contrário. Beleza? Eu posso mudar o ID do grupo, eu posso colocar até uma senha de grupo, tá? Eu posso criar um diretório de chroot. Putz, a gente vai ver isso mais à frente, tá? Que eu posso simular um diretório padrão de execução para um determinado grupo. Prefixo de onde os arquivos do grupo eles vão ficar no /etc/ alguma coisa. Dificilmente a gente vai usar isso aqui no nosso dia a dia, beleza? Mas tem que saber que existe. Então, agora que a gente já sabe como é que esse negócio funciona, vamos configurar direitinho aqui, tá? Então, usermod -G, eu vou esquecer de tudo que eu configurei o Jack, tá? E vou passar a configuração dele, gerentes e comercial. Opa, esqueci de dizer qual é o nome do usuário. Então, olha lá, ó, aqui a gente está vendo, o Jack ficou no grupo comercial e no grupo gerentes. Fechou? Vamos fazer os outros aqui. Usermod, eu vou usar o -G sem o A, porque eu estou passando todos supervisores e comercial o low. Usermod -Gzão, gerentes e técnicos pro TED. Usermod
Gerentes, supervisores, gerentes, supervisores e técnicos pro Bill. Opa. Menos G, né? Supervisores, não. Ai, senhor. Supervisores técnicos. E o Jones é só do comercial. User mod, menos G, comercial, o Jones. Para eu conferir, eu uso o ID. ID do Jack, pá. ID do Low, pá. ID do Ted, pá. ID do Bill e ID do Jones. Tá? Então, vamos bater aqui, ó. Jack, gerente comercial. Tá? O Low, supervisores e comercial. O Ted, técnicos e gerentes. O Bill, supervisores, técnicos e gerentes. Tá? E o Jones só no comercial. Beleza? Conseguiram criar aí? Só um pouquinho, tô terminando aqui. Nossa, pode diminuir essa tela aí, só pra me ver a planilha ali. Deu? Foi. Todo mundo conseguiu ajustar aí? Conseguiu, Pedrão? Aham. Pessoal aí, Gabriel, Davi, Matheus, Antônio, Marco, Murilo. Aqui foi. Foi? Tranquilo também. Sim. Beleza. Pessoal, uma dúvida aí. Vocês já conseguem... vocês têm tranquilidade para lidar com esses comandos? Já conhecem? Alguém tem dificuldade? Eu me viro, mas não tenho muita intimidade, não. Não sou muito acostumado. Tô que nem Mas o vou me Gabriel. virando. Tô me virando. Tá. Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção para vocês é aqui, ó. O bicho pegou, menos, menos, help. Entendeu? Então, ó, user mod, menos, menos, help. Tá tudo aqui, os parâmetros, tá certo? Aí ele diz, o user mod, opções, ou seja, quais são as opções que eu posso usar, e o login, o nome do usuário, tá certo? Então, ó, eu quero deixar um usuário inativo, ou seja, eu vou definir a inatividade de senha após expiração, tá? Eu passo, então, menos F, tá? Menos, menos inactive, e vou passar o parâmetro aqui. Data de expiração, define a data de expiração da conta do meu usuário. Então, eu posso botar o expiry date, por exemplo, vou dizer que user mod menos E, agora eu não me lembro se é a data de expiração, eu acho que é 2021, 0325. Deixa eu ver se é isso, acho que é. Eu coloco ano, mês e dia, né? Deixa eu ver se está certo isso. Expiry date. O formato, ó, é ano, mês e dia. Então, na verdade, teria que ser um tracinho. Tá? Então, o que eu fiz? Eu botei uma data de expiração
da senha do Jack. Então, no Jack, ele tem uma data de expiração da senha aqui. Vocês estão vendo que aqui está 18710. Essa aqui é a data da criação do usuário. É 18710. Isso aqui, se eu não me engano, é em epochs, que é uma unidade de medida de tempo do sistema. É uma viagem da concepção do Unix. Tá? Se eu não me engano, isso aqui é o número de dias depois de 1º de janeiro de 1970. É uma coisa assim. Tá? Vocês viram que apareceu um 18711 aqui, ó, tá? Que nos outros não tem? Isso quer dizer que esse cara aqui, ele tem data de expiração. E como eu coloquei a data de expiração para amanhã, a data de criação foi hoje, 18710, data de expiração, 18711. Tá certo? Os outros não tem, por quê? Porque não tem data de expiração. Então, o que eu faço para remover? Eu posso simplesmente botar um 0 aqui, que aí eu não... deixa eu só ver se não estou falando uma abobrinha aqui. Menos help. Para eu remover o expiry date. Não, é isso aí. Ou eu posso simplesmente lá no editar o /etc/shadow, o /etc/shadow, e remover o expiry date desse cara aqui. Tá? Simplesmente eu removo esse cara e salvo. Como eu sou o root, eu posso salvar. Beleza? Então vamos lá. Vamos adelante. E agora? Onde a gente parou? Tá, então grupos. Agora a gente vai gerenciar as permissões no sistema de arquivos, tá certo? A gente vai usar o comando chmod, que é o que muda as permissões dos meus... aquele grupo de permissões, né, que eu tenho aqui. Vamos dar uma olhada aqui no teste. O teste tem permissão de leitura e escrita para o root, tá? Tem permissão de leitura para o grupo root e tem permissão de leitura para todos. Tá? Então, todo mundo que tiver acesso ao diretório do root, né, ele vai conseguir ler esse arquivo aqui, certo? Deixa eu entrar aqui no barra. Tá? A gente vai ver que todos os diretórios aqui, ó, eles têm permissão de execução, né, para todos, exceto o do root. Então, quem é que pode entrar no diretório do root? Só o root. Por quê? Porque o diretório o proprietário é o root e o grupo é o root. Tá certo? Se eu criar um diretório aqui, a gente vai ver, cadê? O testdir, ele cria com todas as permissões, ou seja, o proprietário pode gravar e os outros podem só ler. Como é que eu faço para mudar essa permissão? Eu vou dar um chmod, tá? E eu vou usar o símbolo para eu adicionar ou para eu remover alguma permissão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar... eu passo, né, U ou G para os usuários ou para o O para outros. Então, eu vou fazer o seguinte,
eu quero remover, então, O menos RX, tá? Então, eu estou removendo de others, de outros, as permissões de leitura e execução do teste dir. Então, olha só que interessante. Olha lá, ó, eu removi as permissões. Agora, esse diretório está que nem o diretório do root. Se eu quiser mudar eu quero mudar o grupo desse diretório, eu vou dar um... Putz, me deu um branco agora. Não é o chmod, é um usermod, não. Assim, um change group. Deu um branco agora, cara. Deu um change group, eu vou trocar então para o grupo, a propriedade desse cara aqui, para o grupo gerentes, o teste dir. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui, ó? Agora, o grupo proprietário é os gerentes, tá certo? E só quem é do grupo gerentes vai conseguir entrar nesse diretório. Então, eu estou logado aqui como Jack, tá? O Jack é do grupo gerentes? Sim. Então, eu vou entrar no meu diretório testdir. Ué? Não me faz pegar nojo. Deixa eu ver aqui. Jack. Tá. O Jack é do gerentes. Eu tenho que entrar no testdir. É que eu precisava fazer logoff e logon, porque quando eu loguei, o que aconteceu é o seguinte, eu loguei, eu não tinha ajustado eu não tinha colocado ele no diretório. Então, eu estava com o conjunto de permissões de quando eu fiz o login. Eu tive que fazer logoff e logar de novo. Isso acontece muito, tá? Às vezes vocês acham que não funcionou a configuração, façam logoff e loguem de novo. Beleza? Então o Jack consegue entrar no testdir. Ele consegue editar? Não. Ele consegue acessar. Se eu pegar um outro cara, acho que o Bill, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, não é gerente, tá? cd/testdir. Não, o Bill é gerente. O Ted eu acho que não é. Só um pouquinho, pessoal. Vamos voltar aqui. Desculpa aí, pessoal. O TED, eu acho que não é do grupo gerentes. Não, é também. Ai, caceta. O low. O low é do grupo supervisores. Tá? Então, o low, ele não vai conseguir entrar no testdir. Por quê? Porque o testdir é só para o grupo, é só para o grupo gerentes. Então, assim que a gente vai criando os diretórios de grupo. Então, eu coloco como é? Eu defino quem são os proprietários, né? E vou dando as permissões e eu organizo. Pô, legal. Só tem uma coisa que a gente precisa ver, tá? Jack. Jack está dentro do testdir. Tá? Vamos mudar. Deixa eu voltar aqui. Eu estou como root aqui. Agora eu vou mudar a permissão chmod g mais w para testdir. Tá certo? Então o que eu fiz? Agora eu dei permissão de gravação para todo mundo que é do grupo gerentes dentro desse diretório. Show. Então quer dizer que agora o Jack consegue criar um arquivo. Mas eu preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa.
Tá vendo que eu criei um arquivo teste dentro do testdir, só que o sistema operacional, ele vai pregar essa peça. Todos os arquivos que o meu usuário criar, ele vai criar com o grupo primário dele, que é Jack. Então, o que aconteceu aqui? Eu criei um arquivo que as outras pessoas não têm permissão de escritar, porque somente eles vão se enquadrar em outros. Para isso, eu tenho o G mais S, ou seja, o stick bit de grupo, tá? Que eu aplico no meu diretório. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um chmod G mais S no testdir. A gente vai ver que ele vai ficar assim, ó, RWS. Quer dizer, então, agora que todos os arquivos novos criados, eles vão receber, eles forçosamente vão ser arquivos do grupo, tá? Do grupo do diretório. Então, o teste 2, quem criou foi o Jack, mas o grupo, né, é gerentes. Então, o que acontece? Aqui, deixa eu logar como o Bill, que é gerente, não é isso? O Bill, ele é gerente. Então, /testdir, ele conseguiu entrar. Beleza. Ele consegue editar o teste? Não. Mas o teste 2, ele consegue. Tá? Por quê? Porque ele também é do grupo gerentes. Então, esse é um outro detalhe muito importante que a gente tem que a gente tem que prestar atenção. Uma coisa também que é interessante é que eu posso aplicar o mais T, tá? Em um determinado diretório, onde os usuários eles só podem criar ou editar arquivos. Eles não podem remover arquivos. Tá? Então, se eu der permissão chmod mais T no testdir, a gente vai ver que ele tem um tesão aqui. Tá? Então, ele é protegido. Eu consigo gravar alguma coisa nele? Opa. Sim. Então, o que aconteceu? Eu criei o teste 3, mas eu consigo remover o teste 3? Acho que... Epa. Eu consigo. Deixa eu ver se... Mas eu sou o dono. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que aí só o dono pode remover. RM teste 3. Tá? Se eu der o mais T e fica o tesão, só quem pode remover o arquivo é o dono. Tá? Mas eu consigo editar o arquivo. Tá? Eu consigo gravar o arquivo, tá vendo? Mas eu não consigo remover o arquivo. Tá certo? Tá, mas eu sou o dono. De quem é? É o Jack? Eu vou dar um RM teste 3. Beleza. Então, se eu der um mais T, somente o dono pode remover os arquivos. Tá bem? Isso aqui é muito bom para evitar que apagamento acidental ou até proposital de outras pessoas. Antônio, que distribuição que você usa? Tá, mas o Docker está em quê? Ubuntu? Uhum. Sim, sim, sim.
É porque, na verdade, imagem Docker é coisa de preguiçoso, né, cara? Tá lá o negócio, você baixa, instancia, aí depois você só dá uma ajustada no que você precisa. Mas vira um inferno, né? Quando você precisa fazer um ajuste maior. Eu acho que, principalmente quando você precisa. Você acha a migração complicada, cara? Pô, 5.1 é velho, hein? Eu sou velho, mas 5.1 eu acho que é mais. Imagino. Ô, senhor, só uma dúvida. Fala, Quando Pedro. tu tá dentro do VI, tipo, tô dentro do VI, aí tá Uhum. escrito, tipo, record aqui embaixo. Ah, aperta. É que você apertou só Q, tá? Você não deu 2 pontos Q. Ah, sim. Aí eu Aperta faço. Q, aperta Q de novo que ele vai apagar o recording. Entendeu? Nos pontos, que no caso pra sair. É. Aí aparece E37 no right science last change. Sim, Ah, tá. que você não. Para você sair sem salvar, 2 pontos Q com exclamação. Sim. O que eu tinha salvado e esqueci disso aí com que tem exclamação no fim. Isso. Conseguiu, hein? Aham. Eu acho o mono uma gambi violenta. Na verdade, eu tenho um verdadeiro horror desses .NET, cara. Eu acho que é mais negócio do o cara desenvolver uma aplicação, sei lá, olha, eu posso dar um tiro no pé, mas eu acho que eu prefiro o Tomcat, aqueles negócios malucos desenvolvidos em Java, do que esses .NET. Ah, eu não gosto também do framework, mas é que o Oracle da empresa é muito velho, daí o core não funciona. Aí tivemos que voltar para o .NET e tentar rodar no Docker junto, né? Meu Deus do céu. Quanta gambiarra, né? Difícil, só. Senão Meu tinha que Deus. botar lá no IS, monolítico, aí é complicado. Você sabe, cara, que a gente tem uma aplicação que foi comprada em priscas eras, e aí na evolução. Era uma aplicação cliente-servidor em Delphi, ou Power Builder, um bagulho desse. E aí é uma aplicação de ticket, cara. Aí a empresa descontinuou a versão e nos deram um upgrade, né, de grátis para a versão web. Cara, eu não sei quem foi o cidadão desprovido de progenitora, né, vamos dizer, sem mãe, que desenvolveu aquele negócio em ASP, em modo de compatibilidade. Tudo é 32 bits. Aí eu tenho um negócio. Nossa, Exatamente, nossa. Aí eu tenho um elefante branco que tem mais de 300 mil tickets, tá certo? Que roda num Windows Server que só consegue enxergar 4 GB de RAM. não, difícil. Isso aí só migrando tacando fora. Tanto é que o que aconteceu? Descontinuaram, depois, sabe que setor público é complicado para comprar, né? É Sim. bem. E aí agora nós estamos migrando. Eu sei que contrataram o Gira Gira. Agora nós estamos migrando para o Gira. Ah, esse Oracle aí do Simpra é complicado, só. Compraram a licença e nunca migraram.
Pra tu ver, comprar a licença do Oracle e não migrar. Excelente. Rasgando dinheiro. É o 9i, né? Cara, 2001, cara. Muito velho. Nossa. Cados. Não, você falando 2001 muito velho, eu vou ficar ofendido, cara. Ah, não, mas para um banco de dados é velho, né? Por exemplo, hoje no Linux tu não consegue conectar. Sim. Tu tentar ir com... Claro, depende da linguagem, né? Mas o C# não vai, cara. Não vai. Difícil. Mas também fica trabalhando com essas modernidades aí, né, cara? O meu colega faz direitinho a estrutura do back-end, ele fica legal até. Dá para entender bem, fica bem. E é bem estável, né? Fiável. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tô com a impressão de que nós tocamos meio rápido e a aula... E eu acho que foi o conteúdo planejado para hoje. Deixa eu ver aqui. Administração de usuários e grupos, nós já criamos. Arquivos tá, administração. Não quero falar nada, mas esse foi mais produtivo, mais interessante que o último. Que o último que é? Que a última aula. Sim. É que a gente tava tateando. Só que, cara, eu tenho uma coisa para dizer. Nossa aula acabou. Que bom, senhor. Tem jogo do Inter hoje. Eita! Não, é isso aí, pessoal. Acho que passou correndo. Porque o que eu tinha planejado era a gente fazer, né, o gerenciamento de grupos e usuários, tá certo? Então, a gente já mexia, é que na verdade na outra aula a gente já tinha visto ali o sistema de arquivo e tal, a parte de permissões, né, e configuração. Uma coisa que eu vou chamar a atenção é que, assim, na avaliação a gente vai fazer muito isso, tá? Como é que é a minha avaliação? A avaliação ela é prática. A gente vai simplesmente criar uma estrutura de diretórios, né? Eu vou criar lá o meu diretório de compartilhamento e eu vou criar os diretórios para cada um dos grupos, tá certo? E aí eu tenho que acertar as permissões de acordo com o que for recomendado ali, tá bem? Que aí eu preciso que todos tenham acesso, somente determinados grupos tenham acesso, e a gente vai acomodando. Certo, mano? Beleza? Pessoal, dúvidas a respeito aí do que a gente viu hoje? Alguém não entendeu direito? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer uma manifestação? Pra mim tá de boa. Tá de boa? Pedrão? Tranquilo, eu só tô preocupado com a prova. Excelente. Não, mas é tranquilo, cara. Tranquilo. Bem sossegado. Então tá, pessoal. Acabei de lembrar, só, que a aplicação .NET aí é para ti, inclusive. É o espaço do professor. Vai ser um portalzinho lá no site do Simpro. Tu vai acessar e vai ter todos os serviços. Tá, mas sabe, geração de boleto. Sim. Cara, você sabe que desde que eu entrei na Ubra, me perguntaram se eu queria me filiar ao Simpro. Filiar não, né? Mas descontar o... Eu acho que eu devo ser, porque eles me descontam então deve ser. Mas eu acho que eu nunca desfrutei de nenhum serviço diretamente. Geralmente desfruta quando a coisa tá feia, né? Nos maus lados que a gente vê, precisa. Guilherme, respondendo a tua pergunta aí, ó, eu acho que você vai conseguir bom preço na internet.
E nos de sempre, ou na Fast Shop, B2W, né? Americanas, Submarino, né? Extra mas de repente, cara, dá uma olhada no Kabum. Às vezes eles têm umas promoções. Eu já olhei lá, senhor, não tá bem difícil. Até no site da Lenovo direto eu olhei para ver se tinha. Não. Porque o problema está sendo achar com o Windows 10 Pro, né? Porque aonde eu comecei a trabalhar numa empresa essa semana aí, e aí eu preciso do computador para mim. E tem que ser assim, tá? Só que o cara do TI lá, ele diz que a empresa não pode, ele não quer que compre